Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. É um dos livros mais influentes de todos os tempos, quando o assunto é desenvolvimento pessoal e prosperidade financeira. Desde sua primeira publicação em 1937, a obra já impactou milhões de leitores ao redor do mundo. Hill concentrou 20 anos de pesquisa entrevistando centenas de pessoas bem-sucedidas, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e outros, com o objetivo de descobrir o que faz alguém alcançar o sucesso. O livro vai além de fórmulas rápidas para enriquecer, mergulhando profundamente na mentalidade, crenças e hábitos que distinguiam os campeões de suas respectivas áreas. Ao longo da leitura, o autor propõe princípios práticos e atemporais, convidando o leitor a uma transformação pessoal, que pode impactar todas as áreas da vida, não apenas a financeira. A linguagem simples e os exemplos envolventes facilitam a assimilação de conceitos poderosos, tornando o livro relevante até hoje. Para quem busca não só enriquecer, mas também entender como moldar seu destino, esta obra representa um verdadeiro guia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o poder do desejo definido. O primeiro princípio abordado por Napoleon Hill em Pense e Enriqueça é a importância de ter um desejo ardente, intenso e claramente definido para aquilo que se busca alcançar. Segundo ele, todo processo de conquista começa com uma vontade tão forte que nenhuma adversidade pode desviar o indivíduo do caminho escolhido. Hill detalha que desejar não basta. É preciso transformar esse anseio em um objetivo bem estabelecido, com planos de ação e prazos. O autor ilustra como grandes triunfadores canalizaram seus desejos em metas concretas e orienta o leitor a escrever sua própria declaração de objetivo, visualizá-la diariamente e repeti-la com convicção para criar uma motivação inabalável. Esse exercício de mentalização e foco é fundamental para iniciar qualquer jornada de prosperidade, pois ele reforça o compromisso com a realização e mantém o entusiasmo mesmo diante de obstáculos inevitáveis. Ao cultivar o desejo definido, a pessoa desperta recursos internos, criatividade e perseverança essenciais para transformar sonho em realidade. Em segundo lugar, fé e autossugestão. A fé, segundo Hill, não é meramente religiosa, mas uma convicção profunda na capacidade de realizar aquilo almejado. A autossugestão é o mecanismo por meio do qual o indivíduo imprime essa crença positiva em seu subconsciente, influenciando comportamentos, emoções e decisões. O autor destaca exercícios práticos, como repetir afirmações positivas e utilizar visualizações para reforçar a confiança pessoal. Ele explica, através de exemplos históricos e depoimentos, como a fé move montanhas e faz com que as oportunidades apareçam onde antes só existiam dificuldades. O papel do pensamento positivo torna-se central para modificar a autopercepção, eliminar limitações impostas pela sociedade e pela própria história de vida e fomentar uma atmosfera psicológica favorável à ação. Ao longo deste capítulo, o leitor aprende que cultivar a fé é alimentar a certeza do sucesso, o que, por sua vez, atrai circunstâncias e pessoas alinhadas com esse ideal. Em terceiro lugar, o conhecimento especializado e o planejamento organizado. Para Hill, o conhecimento é poder quando aliado à ação planejada. Ele diferencia o conhecimento geral, facilmente acessível, do conhecimento especializado, que faz toda a diferença na busca pelo sucesso. O autor incentiva o leitor a tornar-se estudante vitalício, a buscar informação relevante para seus objetivos e a aliar-se a especialistas quando necessário. Além de acumular saber, é fundamental criar planos concretos e passíveis de ajuste ao longo do tempo. Napoleon Hill ensina que o fracasso temporário é parte do processo e que o segredo está em analisar, adaptar e persistir. Por meio de histórias reais, ele mostra como grandes empresários e inventores chegaram ao ápice por nunca desistirem diante de contratempos, mas ajustando suas estratégias conforme as circunstâncias. O planejamento organizado não apenas garante melhores resultados, mas também fortalece a confiança e o senso de responsabilidade do leitor em relação ao próprio futuro. Em quarto lugar, a importância da mente mestra. Um dos tópicos mais inovadores do livro é o conceito de mente mestra, a aliança de pessoas comprometidas com um ideal comum, em que o talento e conhecimento de cada uma se fundem para impulsionar todos os envolvidos. Hill argumenta que ninguém alcança grandes resultados sozinho e que a força das conexões humanas amplia exponencialmente as chances de sucesso. Formar ou participar de grupos de mente mestra facilita a troca de experiências, a solução de problemas complexos e o acesso a oportunidades muitas vezes inacessíveis individualmente. O autor explica detalhadamente como criar e estruturar tais grupos, mantendo clareza de propósito, colaboração mútua e respeito entre os integrantes. O senso de união e coesão da mente mestra amplia a autoconfiança, acelera aprendizagens e potencializa resultados financeiros e pessoais, mostrando ao leitor que cercar-se de pessoas inspiradoras é fundamental para sair da zona de conforto e crescer de maneira sustentável. Por último, persistência e superação dos medos. A persistência é destacada por Hill como a diferença entre o fracasso e a realização.
Ele aponta que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso, por sucumbirem ao medo, à dúvida e à pressão externa. O livro traz orientações práticas para fortalecer a disciplina, a resiliência emocional e a perseverança mesmo diante dos maiores desafios. Hill encara o medo, especialmente o medo do fracasso, como o principal sabotador dos sonhos, e ensina o leitor a identificar e neutralizar essas emoções paralisantes. A proposta é criar um ciclo de ação contínua, ajustando estratégias sempre que necessário, mas mantendo o olhar inabalável no objetivo final. Os relatos de vida dos entrevistados por Hill, que atravessaram períodos de extrema dificuldade, ilustram a diferença que faz manter-se persistente quando tudo parece perdido. Assim, o leitor é encorajado a transformar obstáculos em trampolins, a nutrir coragem e a ver cada tentativa fracassada como uma oportunidade de aprendizado. Em conclusão, Pense e Enriqueça é uma leitura essencial para quem deseja transformar sua vida financeira, profissional e pessoal. Este livro é indicado especialmente para empreendedores, estudantes, profissionais liberais e qualquer pessoa que busque crescimento e deseja assumir o controle da própria trajetória. Ao seguir os princípios propostos por Napoleon Hill, o leitor desenvolve uma mentalidade vencedora, fortalece sua autoconfiança e aprende técnicas práticas para definir metas claras, cultivar bons relacionamentos e nunca desistir diante das adversidades. A grande vantagem desta obra é que ela não oferece soluções mágicas ou promessas vazias. Pelo contrário, traz uma metodologia testada ao longo de décadas, baseada na análise dos maiores nomes do sucesso mundial e adaptável a diferentes contextos de vida. Diferente de outros livros motivacionais superficiais, Pense e Enriqueça entrega fundamentos sólidos sobre comportamento humano, psicologia do sucesso e planejamento estratégico. Investir nesta leitura é investir em si mesmo, pois ela fornece ferramentas de autoconhecimento e realização que podem ser aplicadas em qualquer área. Se você quer começar a mudar sua relação com dinheiro, trabalho e propósito de vida, este livro se torna um aliado indispensável para impulsionar sua jornada rumo ao sucesso. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!